Então a gente segue aqui na nossa série. Quero pedir que você abra sua Bíblia no capítulo 7 de Mateus. Nós estamos conversando sobre o Sermão do Monte. Agora sim já estamos indo para a reta final. Alguns irmãos já estão quase cansados, né, do Sermão do Monte. Mas é muito importante a gente entender algumas coisas que Jesus tem trabalhado no nosso coração. Então, Mateus capítulo 7, quero ler hoje um pouquinho mais do que o normal, né? Um texto um pouco mais comprido, vai do versículo 15 até o versículo 23. Eu coloquei hoje, eu fiz a projeção, porque como a gente vai citar alguns outros versículos, às vezes não dá tempo de você acompanhar, então é bom que você acompanhe na sua Bíblia, mas se você não tiver trazido, você acompanha com a gente aqui nas telas. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naqueles dias, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelemos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém. Que Deus os abençoe na meditação da sua palavra. Bom, como já falei, nós estamos há algum tempo estudando as palavras de Jesus relatadas por Mateus aqui, conhecidas como o Sermão do Monte. E agora sim nós entramos numa reta bem final do que Jesus está dizendo. É importante você prestar atenção em todo o texto, né, em toda a Bíblia, mas o começo e o fim de quase todos os textos são os mais importantes, né? E é claro que Mateus tem coisas muito sérias para tratar no nosso coração. Nós já viemos aqui na semana passada, já ouvimos da Regina, já temos ouvido de tantas pessoas, não só a mim, mas tantas coisas que são profundas no nosso coração. Interessante que, abrindo esse bloco final, aqui Mateus começa a trabalhar coisas um pouco mais duras, mais fechadas, né? Então, na semana passada a gente viu essa realidade das duas portas, a porta estreita, um caminho apertado, poucos que entram, a porta larga, enfim. Parece que agora ele está falando assim dos últimos dias, né, de coisas mais que tem a ver com a salvação em si, e não só com a nossa vida. Aqui, Jesus introduz um assunto e ele começa a falar dos falsos profetas, ou dos falsos mestres. Então, se você abrir a sua Bíblia, você vai perceber que ao longo de quase toda a narrativa bíblica, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, as cartas paulinas, joaninas, as cartas de Pedro, você vai ver que quase todos não, mas muitos profetas do Antigo Testamento vão lidar com essa questão dos falsos profetas. Sempre houve no meio do povo de Deus pessoas que tentavam induzir, a Bíblia chama assim, né, induzir outros ao erro, a partir de uma narrativa que tinha semelhança de coisa boa, mas que no fundo era falsa, afastava as pessoas de Deus. Aqui, Jesus vai chamar isso dos falsos profetas, né? Se você abrir comigo aqui, temos a projeção, o profeta Jeremias, ele faz algumas acusações muito sérias no que diz respeito à palavra de Deus, né? Profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 16 e 17. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que
que os resgatou. Peraí, volta. Que os resgatou. Não, foi para frente. Trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Até aí. Então, assim, em outra versão, ele fala que os falsos profetas profetizavam esperanças vãs. É muito interessante a gente perceber que o falso profeta do Antigo Testamento, eles vinham acoplado do que os especialistas vão chamar de um otimismo amoral. O que significa isso? O que diferenciava um profeta de Deus e um falso profeta? É que, em relação ao pecado, o profeta de Deus pregava sobre arrependimento. Então, quando você abre o Velho Testamento, você vai ver muitas pessoas, Isaías, Jeremias, quase todos eles falando: arrependei-vos, arrependei-vos. Quando você vai ouvir os falsos profetas, eles têm essa figura amoral. O que significa isso? São pessoas que conseguem conviver com o pecado sem uma chamativa do arrependimento. São pessoas que lidam com o pecado de forma mais natural. São pessoas que falavam da graça de Deus, mas que não chamavam o povo para o arrependimento. Ou seja, vocês estão pecando? Não, mas Deus é bom. A graça de Deus, Ele cobre os pecados. Deus ama vocês. Mas não chamava esse povo ao arrependimento. No Novo Testamento, essa figura, ela permanece. Quando você lê os escritos do Novo Testamento, você percebe que também Pedro, Paulo, João, eles vão trazer essa mesma lógica. Então, eu trouxe alguns textos que eu quero apenas assim citar para você poder anotar, ler em casa por questões de tempo. Um texto que é importante você meditar está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3, que diz que muitos homens seguirão outros por suas práticas libertinas. O que significa isso? Muitas pessoas serão induzidas ao erro, profetas que se introduzem com uma boa fala, com uma boa oratória, com um bom posicionamento, mas que levam o povo de Deus a práticas libertinas, práticas de vida que não condizem com a prática que é do Senhor. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele vai falar que esses homens tinham outro evangelho. O que seria outro evangelho? Evangelho, a palavra evangelho significa anúncio, né? Então, outro anúncio. Qual anúncio? Um anúncio que não tinha também essa perspectiva do arrependimento. E mais, Paulo vai falar em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7, que esses homens do outro evangelho queriam, na verdade, perverter o coração desses que seguiam agora a Jesus. E na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo vai chamar esses homens, no capítulo 11, de obreiros fraudulentos. Pessoas assim, que transformam a vida da igreja numa obra de fraude, de mentira. O apóstolo João, ele diz na primeira carta, capítulo 4, versículo 1 e 3, que esses falsos profetas têm saído por aí, têm saído em todos os lugares, mas que no fim eles vão se demonstrar com o espírito anticristo. E quando a gente lê o espírito anticristo, a gente fica vendo essas coisas de filme, né? Uns satanás, uns monstros. Não. O que seria o anticristo? Aquele que vem com o espírito contrário ao de Cristo, e que muitas vezes vem falando em nome de Jesus. Então, o anticristo não é aquele que fala contra Jesus, mas é aquele que fala em favor de Jesus, o que Jesus nunca falou. É aquele que prega coisas acerca de Jesus que não cobrem a totalidade do que Jesus de fato ensinou. Então, o espírito anticristo pode ser aqueles que falam em nome de Jesus, mas que não conduzem o seu povo ao espírito de Cristo, ao arrependimento de vida, à virtude de vida. O último texto que eu quero citar é quando Paulo, lá em Atos capítulo 20, Paulo vai dizer que no meio do povo surgiriam, ele coloca a palavra, penetrariam lobos vorazes. Paulo permanece com essa figura de lobos, né? E ele vai dizer que esses lobos se levantarão e ensinarão coisas pervertidas. Então, perversão não é ensino, é prática. Ensinaria práticas pervertidas. E aí Paulo diz assim, gente, mas lembre-se de mim, porque eu fiquei com vocês 3 anos. Eu fiquei com vocês 3 anos ensinando. E se vocês caírem disso, eu não cesso de chamar vocês ao arrependimento. Paulo diz assim, eu não cesso de dia e de noite, durante 3 anos,
de admoestar vocês em lágrimas. Então, que seria um profeta de Deus? Aquele que admoesta o seu povo com lágrimas. Certa vez, conta-se uma história de que uma profetisa chegava no gabinete pastoral do seu pastor e ela disse assim para ele: pastor, dava aqui uma profecia, e ela começou a falar alguns males acerca da sua igreja local, e o pastor levantou da cadeira, olhando para essa mulher, e disse assim para ela: você é uma mentirosa. E ela disse: como assim você chama uma profetisa de mentirosa? E ele responde: porque se isso tudo fosse verdade, você estaria falando com lágrimas nos olhos. O profeta sofre. A profeta é chamado de chorão, porque quando o profeta fala ao povo, ele é o primeiro a sofrer. Então Paulo diz: eu não cessei de admoestar vocês, mas eu fazia com lágrimas nos olhos. Com lágrimas nos olhos, sofria. Geralmente, falsos profetas são aqueles do tipo que têm palavras duras ao povo, que não levam ao arrependimento, só chancelam uma cerca de autoridade, mas ele mesmo não se envolve com aquilo. Então percebam aqui, voltando à nossa realidade, esses falsos profetas de hoje, que eu creio que existem, eles são ainda esses homens com essa mesma conotação. Pessoas que pregam os textos bíblicos, mas que no fim não levam o seu povo a uma totalidade, principalmente não falam sobre o arrependimento. Há um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, alguns dizem Bonhoeffer em alemão, ele trabalha esse conceito e ele chama isso de graça barata. Ele chama de graça barata uma graça que apresenta todo o amor de Deus, mas que não apresenta a necessidade do arrependimento e de transformação. E foi um homem muito importante no século passado. Você precisa estudar sobre a história dele, e ele vai dizer assim: há pessoas pregando isso, há pessoas ensinando sobre essa graça barata, uma forma muito medíocre de lidar com a vida cristã. Ou seja, você peca, Deus é bondoso, ele encobre multidão de pecados. Então, pessoas que gostam de usar textos bíblicos, mas que no fim não chamam o seu povo à virtude da vida cristã. Aqui, não é por acaso que Jesus está tratando isso acima do, e Mateus escreveu, acima do porta estreita, né? O que são os falsos profetas? Talvez são esses profetas que querem dizer que o caminho de Jesus não é tão estreito assim. São pessoas que querem alargar um pouquinho. Jesus está sendo muito duro, não precisa ser tão assim. Olha, Jesus ele não é tão dolorido assim. No julgamento, o que prevalece é o amor. Quantas pregações você já ouviu sobre a ira de Deus? Não se fala mais nisso. Pode. As pessoas só podem conviver com a graça, com o amor, mas Deus é um Deus que obviamente se ira, e a sua ira está em relação à prática do pecado. Então, quando a gente vê essa caminhada de Jesus para o final do Sermão do Monte, fica claro que Jesus está nos chamando a uma vida plena, a uma questão que envolve toda a nossa vida, e que a conversão tem que ser real, genuína. Então eu digo, não há nada melhor do que o Evangelho. Não há nada melhor. Quem já viveu fora do Evangelho sabe que não há nada melhor do que viver a vida cristã. No entanto, a prática cristã exige de nós uma série de coisas que são completamente difíceis de serem vividas. Tem gente que diz assim: antigamente eu pregava, fazia uns apelos, as pessoas vinham na frente, a gente orava, era muito legal, evangelista. Aí eu pregava, as pessoas se arrependiam, vai para o céu e tal. Hoje, quando uma pessoa chega em mim e fala, me converti, eu falo: rapaz, sim, beleza, mas isso aí vai trazer muitas complicações para a sua vida, cara. O caminho de Jesus é difícil. Quando você lê os evangelhos aqui, e só citando o Sermão do Monte, quero relembrar você do amor de Jesus e do tanto que é difícil caminhar com essa luta diária. Parece que a vida cristã é uma luta. Você olha para o espelho e você fala: não posso ser assim, eu não posso lidar assim, eu tenho que melhorar todos os dias. A Bíblia chama isso de velho homem, né? Só no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: que são felizes, são bem-aventurados os que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Olha a felicidade em ser perseguido.
Quem ama ser perseguido? Quem ama fugir pelos desertos? Nesse contexto. Jesus vai dizer no Sermão do Monte que quem irá, só se irá contra seu irmão, já cometeu um assassinato. Então, antigamente você precisava matar alguém, agora não, é só se querer. Olha como é complexa a vida cristã. Jesus diz que se um homem, no caso aqui, mas serve para a mulher ao contrário, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele já adulterou com ela. Deus, isso é um alto nível de complexidade moral. Não é só fazer, está para além, está no sentimento. A gente tem que matar isso lá onde ele nasce, no primeiro olhar, porque depois do olhar vem a conversa, depois da conversa, uma nova conversa e um ato. Ninguém adultera do nada. Isso nasceu em algum lugar no coração. Jesus vai dizer, é lá que a gente mata. Olha como é difícil ser cristão. Jesus disse que se alguém vier com você, te dá um tapa do lado do seu osso, você olha bem no fundo daquele irmão e fala assim, eu ainda tenho outro face. Uma convicção tão grande de vida que é capaz de oferecer outra face sem ira. Sem ira, porque não adianta oferecer também querendo matar o irmão no coração. Olha como é complexa a vida cristã. Jesus diz assim, antes vocês amavam o que amam vocês. Agora, vocês têm que amar os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Imagina a vigília dos crentes. Por que vocês vão orar? Colocar só os perseguidores, a gente orando por aquele patrão sem noção, aquele supervisor que pega no nosso pé, aquela pessoa da sua família que te perturba e você está ali perturbado e você fala assim, só me resta uma coisa a fazer. O quê? Orar por ela. Porque Jesus inundou meu coração. É muito difícil ser crente. Tem gente que fala assim, ser cristão é a melhor coisa do mundo. Eu concordo. Mas também sei que é a mais difícil. Sei que é mais difícil. E talvez seja isso que Jesus está tratando. A porta dos que vão permanecer, daqueles que de fato vão permanecer até o fim, é estreita. E enquanto os falsos profetas tentam dar uma alargada nessa porta, cada vez que eu leio o texto bíblico, a sensação que eu tenho é que ela é mais estreita. É que ela é mais difícil. E não é pelas obras, não é. É pela graça. Mas é por isso que Jesus vai dizer uma palavra forte aqui. Jesus vai dizer assim, acautelai-vos. Talvez na sua versão, talvez seja cuidado. Cuidado com quem? Com os falsos profetas. Por quê? Porque eles os apresentam disfarçados de ovelhas. Não é estranho que toda vez que você pensa num falso profeta, você já liga isso a uma grande heresia. Tipo assim, um cara falando, Jesus não ressuscitou. Aí de cara você já sabe que ele é um falso profeta. Mas o falso profeta que Jesus está desenhando aqui no seu texto é alguém assim, sutil, sorrateiro. Alguém que está no nosso meio e a gente não percebe. Porque ele está completamente disfarçado. E ele está disfarçado de quê? Ele está disfarçado de quê? De ovelha, não de pastor. Isso é interessante. Porque toda vez que você pensa num falso profeta, você pensa em quem? Num pastor. E Jesus está falando que haverá um tempo em que os falsos profetas serão ovelhas. Não serão pastores. Então, quando você pensa num falso profeta, você pensa em ovelha da televisão. Que está falando uma asneira muito fácil de ser percebida. Mas Jesus está falando assim, não, esses irmãos vão se camuflar entre nós. Eles não vão querer mais o microfone. Eles vão vir, vão entrar na congregação, vão chegar do nosso lado, e você vai falar, cara, que ovelha bonita, mas na verdade esse irmão, ele é um lobo. E esse lobo é um lobo roubador, é um lobo destruidor. É uma pessoa que vem, que entra na sua vida, que faz parte do seu cotidiano, que fala coisas lindas de Jesus, mas tudo que ele te fala, sem você perceber, vai te afastando da verdade. Vai te afastando da verdade. Ele vai te ensinando, você vai dando cada vez mais ouvido a ele, e cada vez que você dá ouvido a ele, você se distancia. Então perceba, para que Jesus está falando isso? Lembra, a primeira pregação, talvez você não lembre, vou falar. A primeira pregação aqui, ele era ali ainda, naquele canto, a gente fez a introdução do Sermão do Monte, nós dissemos assim, para quem Jesus está pregando o Sermão do Monte? E a nossa resposta foi, para os discípulos. Então, se nós escolhemos esse meio de interpretação, nós temos que ser fiel até o fim.
Então, para quem que Jesus está falando isso? Jesus está dizendo para os discípulos. Quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que se tornariam os pastores da igreja. Então, perceba o que Jesus talvez esteja falando aqui. Talvez Jesus não está dizendo para os discípulos, assim, vocês serão lobos, porque eles são os pastores. Mas Jesus está dizendo assim, cuidado, porque na congregação de vocês, quando vocês pastorearem, vão chegar muitas pessoas fantasiadas de ovelhas. Mas esses serão lobos ferozes, roubadores. E eles vão prejudicar as ovelhas de vocês. Então a aplicação aqui não é para os pastores, embora seja, porque todo pastor é ovelha. A aplicação maior aqui é para a congregação. É como se eu dissesse assim, hoje eu estou numa situação confortável. Não fique só esperto, Daniel. Fique esperto com seu irmão. Porque ele talvez seja um lobo. E você nunca descobriu. Quem aqui nunca já descobriu um lobo depois de anos? Andou, e a hora que o cara teve chance. Se você pensar no lobo mau, fica mais fácil. Porque ele tentou. Lógico que uma caricatura assim, bem infantil. Mas ele foi indo. Até que o momento, o instinto dele é maior do que a sua roupa. É maior do que a lã pintada. Uma hora ele te pega. Uma hora ele se revela. Só qual que é o problema maior que Jesus está alertando aqui? É que muitos desses lobos são tão sorrateiros que eles vão demorar muito para se revelar. Sabe por quê? Olha a figura que Jesus usa. A figura a seguir que Jesus usa é qual figura? É a figura dos frutos. Jesus diz por 2 vezes: pelos frutos vos conhecereis. Então você pega uma semente e pega um fruto. A pergunta é, quanto tempo uma semente demora para ser plantada, cultivada, até o dia em que aquela semente vai dar frutos? Demora muito tempo. Então Jesus está dizendo assim, eu creio, algumas pessoas vão entrar na vida de vocês, vão criar raízes emocionais, vão fazer parte da sua vida, vai demorar um tempo, você vai confiar a sua vida, aquela pessoa que te ensina sobre Jesus, é muito, muito bom, sem perceber ela vai se distanciando, e a hora que você mal percebe, vem o seu fruto, e pelo fruto ele vai revelar quem de fato ele é. Mas até esse tempo, talvez seja irreversível para muitos irmãos. Porque as relações já foram muito bem, conectadas. E é interessante que Jesus diz assim, pelos frutos os conhecereis, e não pelos feitos. E eu quero fazer essa diferenciação. Frutos e feitos. Porque Jesus lida com pessoas que se apresentam por seus feitos. Olha o que Jesus fala. Muitos virão no último dia e dirão, Senhor, em teu nome fiz isso. Até expelir demônio, que é uma coisa igual, né? Até expeli demônios, fiz curas. E o que Jesus vai dizer para eles? Eu não conheço vocês. Ninguém se apresenta por Jesus pelos seus feitos, mas Jesus está dizendo que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Por que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos? Presta atenção. Porque o fruto revela o DNA, revela a certeza da semente. O fruto só é o fruto da semente. É por isso que Jesus fala assim, pode uma uva nascer num espinho? Não. Pode figo, Jesus está falando de 2 frutas muito importantes na Bíblia, a figueira e a videira. Pode um figo nascer aí no meio dos abrolhos? Não pode. Então o que está acontecendo? Um dia nós seremos conhecidos por Jesus pelos nossos frutos e não pelos nossos feitos. Então o que são os feitos? Feitos é tudo aquilo que a gente faz, mas que não necessariamente está ligado com aquilo que a gente é. Vou falar de novo. Feitos é tudo aquilo que a gente faz, mas que não necessariamente está ligado com aquilo que a gente é. Fruto é tudo aquilo que a gente faz que necessariamente está ligado com aquilo que a gente é. Quais são as diferenças dos feitos e dos frutos? Frutos são realizações, atividades. Feitos são realizações. Frutos é o caráter. Fruto é o que é. E Jesus está nos chamando para frutificar tudo aquilo que a gente é. Não bastasse isso, só como que o texto bíblico é completo.
Apesar de falar de fruto, agora ele vai falar de duas esferas do fruto. Qual? A espécie e a qualidade. Então, você não colhe uva dos espinhos, essa é a espécie, e você não pode colher um fruto ruim. Por isso Jesus vai dizer assim: toda árvore boa produz bons frutos. Há quanto tempo? Essa talvez seja a pergunta. Quanto tempo demora para que uma árvore boa produza bons frutos? Nós perdemos a noção, né? Porque quase ninguém colhe mais. Quanto tempo vai ser mais um pé de jabuticaba? Era a coisa mais legal do mundo, ter um pé de jabuticaba. Mas é interessante que o pé de jabuticaba, ele é peculiar, porque ele fica todo, né, o seu tronco inteiro cheio de frutos. E aí os frutos se iam, a estação passava, e você tinha que esperar. Nossa, era uma coisa muito louca. Você tinha que esperar o próximo ano. Quando é que dá jabuticaba? Na feira. Na feira todo dia tem jabuticaba, não sei como. Então a gente perdeu essa. Para nós o fruto é rápido. Então tem melancia quadrada, mais fácil de transportar, uma tecnologia. Quando é que ela dá? Todo dia. Então nós aceleramos alguns processos que são retardados. Eles devem ser retardados. Eles são bem lentos e a gente acelera. Então o que a gente faz? A gente faz sem perceber que esses falsos profetas, presta atenção, que esses falsos profetas rapidamente invadem os nossos ambientes e a gente confia tudo na nossa vida a eles. Então, aqui nós queremos fazer rapidamente duas aplicações. A primeira delas, pensando nessa figura de Jesus, talvez você pergunte assim: se você está aqui, né? Se o meu irmão do meu lado pode ser um lobo, como é que eu vou? Quando que meus olhos serão abertos, né? Como que a gente vai perceber quem é ovelha, quem é lobo? Talvez a única sugestão esteja uma resposta simples. Se você conhecer Jesus, que é o bom pastor, e estiver muito perto de Jesus, que é o bom pastor, você terá condições de identificar um lobo rápido. Talvez não tão rápido quanto você queira. E aí que está o nosso problema. Porque um lobo disfarçado, ele vem vindo e vem confundindo. Um lobo disfarçado, ele vem se infiltrando. E esse lobo tem tanto tempo, desde a semente até o seu fruto, que ele vai despertando liderança na comunidade. Ele não é um lobinho assim, não é uma ovelha meio. Ele é uma ovelha assim, com uma missão. Então ele vem com quem não quer nada, mas rapidamente ele vai assumir um cargo de liderança na sua vida, na sua empresa. Esses caras se infiltram assim na velocidade. É espetacular. Eles são geniais. É uma pena que são lobos. Porque quando você confiou a sua vida a eles, eles vão lá e pegam tudo de você. E te deixam sem nada. Então, lobos estão preocupados no que você tem para oferecer. Eles disfarçam bem, mas uma hora eles te pegam. Eles te pegam. E como você vai ficar atento? Só tem uma forma. Não é ficar olhando assim, sabe? Será que Camila não? Tem esse cara de bodeira, mas no fundo deve. Será que. Porque senão você não vive. Vai ficar assim. Como é que você vai perceber o lobo? Se você tiver a real percepção de quem é o bom pastor. Se você souber quem é Jesus, o bom pastor, essas pessoas que vão se aproximando de você, o Espírito vai te dar sensibilidade de falar: opa, essa ovelha não é assim. Porque uma ovelha lobo, ela vai ser mais rápida do que as ovelhas, ela vai ter um olfato melhor, ela enxerga melhor, então ela vai ter mais velocidade, mais agilidade. E você vai falar: conheço a ovelha, conheço o pastor. Esse bicho aí não é nem ovelha e nem pastor. O que ele é? Ele é um lobo, ele quer te pegar. E quando ele te pegar, irmão, não se engane, ele vai roubar tudo de você. Até seus filhos, se você deixar. Ele leva tudo. Ele joga as pessoas que você mais ama contra. Não estou falando de ninguém, não. Você deve estar pensando. Ele joga todo mundo contra você. E quando você abre os seus olhos, o dano que ficou no seu coração é tão grande que talvez você não queira mais viver com um bom pastor. É isso que Jesus está falando.
esses caras vão desviar a gente da verdade. E é tão sério isso que eu quero amarrar tudo isso com a ceia, nessa percepção de que Jesus é o bom pastor, né? Gosto tanto de João capítulo 10. Quero terminar lendo esse texto. Jesus diz assim: em verdade vos digo. Olha que legal. Eu sou a porta das ovelhas. Olha como está amarrado os assuntos que nós estamos vendo. Porta e ovelhas. João 10. Porta e ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha agora, o ladrão, que não é o Satanás, amém? Todo mundo fala esse texto aqui fora do contexto. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Não é um demônio, não. São pessoas que se disfarçam. Então esses ladrões vêm para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, diz: vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. Ponto. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então qual é a diferença? A diferença é que Jesus, o bom pastor, está em constante movimento de amor e ele doa a sua vida. E quando ele doa a sua vida, eu quero viver a vida toda que ele tem para mim. Que implica no meu casamento, na minha empresa, nas minhas relações, na minha igreja. E que deve fazer de mim, de você, uma mulher e um homem cada vez mais parecido com esse pastor. Então, quanto mais a gente conhece Jesus, mais igual a gente fica dele. Ao ponto de que os primeiros cristãos foram chamados cristãos pela semelhança de Cristo na vida deles. Então eu sou o bom pastor. Eu me ofereci por vocês. Mas o ladrão, ele vem para quê? Para matar, para roubar e para destruir. É uma diferença brutal. Jesus veio para que tenha vida, ele veio para matar. Ele veio para roubar, Jesus veio para doar. Então, se eu souber de fato quem é Jesus, a minha concepção clara de quem é Jesus me dará condição para que eu detecte rapidamente quem são os ladrões da minha vida. Os lobos que foram colocados do meu lado em pele de ovelha. Então, o que seria a nossa oração? A nossa oração, nessa manhã aqui, é difícil falar de falsos profetas, né? Terminha meio complicado, a vontade de pular. É para que eu e você fique um pouco mais perto de Jesus. Talvez você não se lembre, mas desde o dia que eu comecei, os outros irmãos, todo mundo que falou aqui, vocês repetiram isso. Desde que nós começamos, nós falamos assim: se vocês se reduzirem a vir aqui aos domingos, escutarem suas pregações, vocês não vão entender o sermão, é por isso que a gente coloca na internet. Se você faltar, vai lá e ouve. Mas eu sei que as coisas do dia, às vezes, atrapalham a gente tem tido cada vez menos tempo para uma leitura, menos tempo para ouvir algo que possa ser bom, menos tempo para a oração. E é justamente nessa falta de tempo que essas pessoas podem se aproximar de nós. E a gente não vai ter percepção clara de quem elas de fato são. Então, qual seria a aplicação? A aplicação é simples. Se eu quero conhecer Jesus, se eu preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer a sua palavra. Preciso conhecer a sua palavra. Porque aí o lobo vem e fala um negócio e fala assim: não é normal, isso não tem a ver com a palavra. E aí você tem condições de retrucar ou de se afastar. Qual é o problema? As pessoas vêm vindo e vêm falando coisas que se lê. Nossa, isso aí não lembro. Mas passa. Por que passa? Porque você está correndo, você está sem tempo. Eu também estou sem tempo. A gente não dá tanta atenção quanto a gente deveria dar. Então a aplicação de hoje é simples: é voltar às nossas origens batistas, presbiterianas, assembleianas, que nos ensinavam a importância da vida devocional. Não se engane, irmão. Eu também não posso me enganar. A minha vida cristã não pode se reduzir a esse breve momento. Isso aqui é muito pouco. O culto é uma introdução, por isso que é no primeiro dia da semana. O culto é uma introdução à semana. Isso aqui, sim, passa rápido.
Qual é a porcentagem de tempo do culto na nossa vida? 3%? Então não significa quase nada, é só para chamar atenção para o que a gente tem que viver, para o que a gente tem que buscar. E é por isso que a gente quer terminar com a ceia. Fiquei feliz de ter a ceia hoje, e quero aproveitar para explicar, né? Alguns irmãos me julgam falso profeta, beleza, tem importância. E uma das coisas que mais atacam a gente, especificamente, é por questão da ceia. Porque pensa comigo, eles têm razão. Se o falso profeta é a pessoa que induz os outros aos erros, fazendo as mesmas coisas, comer da ceia, sem ter a percepção, é um grande erro. E aí as pessoas falam assim, é por isso que só pode tomar quem fizer a classe, quem... A minha briga aqui que garante que o irmão que fez a classe lá tenha convicção? Nada. Então são argumentos que um contradizem o outro. Mas por que nós deixamos que as pessoas chamam de ceia aberta? Um dia você fala assim, como é a ceia na nossa igreja? Eles falam, aberta. Aí você já vai estar respondendo o que ele quer ouvir. Ele vai achar estranho, vai puxar outro assunto, e aí você vai respondendo. Aí o batismo fala, aberto. Aí você abre. Vai lá, abrimos. Aí você, então eu sei, circuncisão. É isso aí que você está pensando. É sobre esses daí mesmo. Quais? Os da família do bom pastor, que abriu a porta para as ovelhas e que isso é um fruto da graça. E que estão aqui porque foram convencidos pelo Espírito. E que não se apresentam pelos méritos, porque não temos. Mas, agora que a gente está fazendo um tempo de igreja, a gente vai amadurecendo. Todos nós, Paulo vai dizer, que se chega a essa mesa, um espírito que é algo realmente espiritual, e toma isso sem a devida consciência, Paulo diz, toma o seu próprio juízo. É isso mesmo. É isso mesmo. E Paulo diz que pessoas que tomam juízo ficam doentes. E é isso mesmo. E aí, então por que vocês abrem a Bíblia? Abrem a ceia? Porque é isso mesmo. Um que fez a classe, um que não fez, se tomar, vai tomar juízo, se não tiver percepção. Então por que nós queremos explicar? O que é a ceia, então, para nós aqui? A ceia, para nós, não é só uma lembrança, é também a lembrança do que Jesus fez por mim e por você. Toda vez que eu tomo a ceia, eu tento fazer um mecanismo. Quantas vezes você já não participou da ceia? Nossa, não, quem está na igreja há muito tempo aqui, mais de 1000. E aí fica um negócio meio, vamos lá, toma a ceia, dá o pão, fica um negócio meio automático. Eu fico tentando perceber, para não perder a sensibilidade, pensando assim, essa é a ceia do bom pastor, ele deu a vida por mim. É o seu corpo, é o seu sangue. Estão aqui os elementos, o que simboliza o sangue, o corpo de Jesus que foi vertido, foi derramado em favor de nós. E nós somos as ovelhas do seu rebanho. Que nos aproximamos disso aqui pela graça, mas pela mesma graça, queremos que o Espírito de Cristo forme o nosso caráter. Forme o nosso caráter, nos leve ao arrependimento, mude a nossa vida. Porque se alguém ficar tomando desse pão, sem essa percepção, cada vez que toma, piora. Fica mais longe de Jesus. Mais longe de Jesus. Então é muito importante a gente terminar com isso. A gente vai orar, você vai poder participar. Queria que você tivesse tempo com alguém, você pegava um suquinho, desse para essa pessoa. Me ajuda nessa caminhada. Entendeu? Me ajuda nessa caminhada. Vamos juntos construir essa ovelha que Jesus quer de nós. Essa pessoa boa, íntegra. E vamos juntos perceber quais são as pessoas que estão se achegando, para que se for um lobo, eu possa te avisar. E você possa me avisar no pacto. Para que a gente seja uma comunidade de ovelhas que é pastoreada por quem? Por Jesus. Então quando eu falo as coisas, você tem que ficar esperto. E se eu quiser te enganar? Por que eu não te enganaria? Você tem que ficar esperto. Então quando eu falo as coisas, você tem que pensar, isso aí que o Daniel falou não faz sentido. Aí você vem e fala. Para que nem eu nem você sejamos enganados. Mas que a gente ouça a voz do pastor. Então enquanto eu estiver aqui dizendo coisas que você acha que são coisas do bom pastor, você me ouve. O dia que eu parar de falar dele, você para de me ouvir. Para o seu bem. Para o meu bem. E me ajuda.
Porque nós somos a comunidade de ovelhas. Eu não sou pastor, eu sou filho de Deus. Eu tenho uma função pastoral, mas eu sou ovelha. E como ovelha eu posso me tornar um lobo. Não serei porque é minha semente de ovelha. Deus me fez assim. Eu sou ovelha. Sou uma ovelha até gordinha. Sou ovelha. Sou ovelha. E gosto de gente, gosto de pastor. Quero estar com Jesus. Então Rafa, vai ficar a música para mim. Você vem aqui, pega esse pedaço de pão e lembra disso. Lembre-se disso. Acautelar os falsos mestres. Ou filtre melhor as pessoas que estão doutrinando a sua casa, os seus filhos. Filtre melhor. Filtre cada vez mais. Filtre melhor, cada vez mais. Para que nós não sejamos enganados por pessoas que têm semelhança de ovelha, mas são lobos. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã. Um privilégio nosso, a graça do Senhor sobre nós, participar da mesa. E todos nós temos acesso a essa mesa porque fomos comprados pelo sangue do Senhor. Ninguém aqui merece nada, mas ninguém aqui não merece. Então nós estamos todos no mesmo nível, o nível de ovelhas, filhos, aqueles que foram comprados, redimidos pelo teu sangue. E nós agora podemos participar dessa mesa, desse suco hoje, desse pedaço de pão, porque ele para nós é muito importante. Nos lembra do que o Senhor fez por nós, mas também nos remete daquilo que nós temos que fazer. A vida nossa como ovelhas que vão se entregando cada vez mais em favor dos seus irmãos. Nos abençoe nessa manhã, nesse resto de dia, nós possamos ter os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos atentos para as pessoas que vão se aproximando da gente, da nossa família, dos nossos filhos, e que a tua percepção esteja em nós para que a gente saiba ouvir apenas o que é do Senhor, a palavra do bom pastor. O que não é do Senhor nós rejeitamos, nós não queremos, porque nós sabemos que só o Senhor tem projeto perfeito para a nossa vida. Agradecemos pela tua bondade, no nome de Jesus. Amém.